quanto? 300 reais. 300 reais uma bolsa falsificada? Ah, e a cara porque é de grife isso ali? Que de grife, Fátima? A bolsa é falsa. Aqui ali tá pegando a gente aberto. Aqui é você. Ai, xixi. Som gravando. Concentrar. Plano 1 de vista. Ai, meu Deus. Ação. Sejam muitos muitos não. Sejam... Calma. Respirar, que eu tenho que ficar concentrado. Seja muito bem-vindo ao canal Paloma Malta e ao Atuando com Amigos. E já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, curte, compartilha com os amigos. E hoje eu tô com uma atriz maravilhosa, uma pequena grande mulher, uma taurina maravilhosa. Que é a primeira vez que a gente já se viu, a gente já teve conexão. E hoje, com muito prazer, Giovana Amaral. Muito obrigada por você estar aqui. Por ter confiado em mim, confiado nesse trabalho doido, nessa ideia maluca. E desde já quero te agradecer, tá? Por acreditar em mim, né? Vamos dizer assim. Ai, amiga, eu que agradeço, tá? Eu que agradeço por você ter me convidado pra vir pra cá. Tô muito feliz com o seu convite. E desejo muita prosperidade pra você durante esse canal, Amém. durante essa fase nova. Vamos com tudo. Pra gente. Vamos começar falando, então, da sua carreira, né? E aí eu quero saber, desde quando você quis ser atriz? Caramba! De onde surgiu isso? Tá, desde criança eu sempre tive uma conexão muito grande com teatro. Uhum. Desde sempre. Meus pais, eles sempre incentivaram a arte em mim. Então, meus pais, eu não me lembro de um final de semana que a gente não ia pro teatro, não ia no cinema. E era uma coisa mais, meu pai me levava ao cinema e minha mãe me levava ao teatro. E mesmo amando os dois, eu sempre olhava pro teatro, tipo, que era aquela atmosfera, você chegar lá pra ver, você via tudo acontecendo ao vivo. Então, pra mim, aquilo ali era uma magia, assim, sensacional. Escutar aqueles 3 sinais antes de começar a peça. A gente ia muito pro Shopping da Gávea, né? Porque, por exemplo, eu morava na Zona Norte. E lá ainda não tinha muito teatro e tudo mais. Então, tipo assim, a gente ia muito pra Zona Sul, Barra, migrava. A gente fazia uma migração. E, assim, sempre que eu passo hoje no Shopping da Gávea, tipo assim, vem automaticamente. É uma memória afetiva muito grande, sabe? Uhum. E aí eu também sempre gostava muito de ir no cinema. Mas eu sempre tive essa conexão muito grande com o teatro. E eu acho que isso se manteve muito, pra mim, sabe? Muito fechado. Porque ao mesmo tempo que as pessoas sempre viravam pros meus pais e falavam: pô, bota essa menina no curso de teatro, ela tem todo um jeitinho dela extrovertido. E meus pais falavam assim: ah, talvez, tal. Eu já era da dança, né? Eu dançava desde criança, sempre dancei. Então eu também já tinha esse contato com teatro, porque os finais de ano tinham os espetáculos, que era tipo assim, final de semana em teatro. Era simplesmente o meu final de semana favorito do ano. Era o momento que eu dançava muito no Teatro da UERJ, sabe? Sim. Então eu dançava muito lá. Então, tipo assim, lá era toda uma atmosfera que eu falava, e quando minha avó morava na Tijuca. Então, a gente sempre passava pela UERJ, eu falava, daqui a pouco tem espetáculo. Então você sempre teve contato com a arte Sempre desde criança? tive contato desde criança. E aí, como eu falei, isso manteve muito comigo. Mas era uma coisa que eu sempre gostava muito. Tipo assim, parecia que tava lá querendo sair, ou que por algum motivo, eu não sei porquê, eu não deixava, mas é uma coisa que eu sempre amei muito. Eu lembro quando eu era criança, tipo assim, eu vi uma peça, aí eu falava assim, tentava pegar, assim, as coisas que eu lembrava da peça. Eu sempre tive uma memória muito boa, sempre gravei muita coisa rápida. Então, tipo assim, eu lembrava de cena, eu ficava fazendo sozinha, pra mim, pros meus bichinhos de pelúcia. Quando eu ia em filme, no cinema, eu tinha isso também, tipo assim, de me botar no lugar daquelas personagens. E óbvio que toda criança fazia. Tá parecendo eu vendo Chiquititas. Eu fazia muito isso. Muito, muito. Eu comecei a gostar de arte desde Chiquititas. De Chiquititas? Mas lá de 97, não é essa mais. agora, né? Mas um pouquinho, só um pouquinho lá de trás, só um pouquinho. Acho que na minha Pois vida. eu era... eu sou de 2002. Eu sou de 2002, eu sou um pouquinho mais pra frente. Aí eu via, eu adorava. E aí passava assim, e eu era toda criança, né? Tipo assim, aquela criança extrovertida, eu botava a família inteira Pra pra assistir minhas apresentações. Aham. Eu tinha troca de roupa, tá? Eu era profissional. Arrasou. Eu pegava os figurinos antigos que eu tinha, eu botava, eu exigia aplauso no final, eu era bem... Vendia ticket, não?
não cheguei nesse ponto. Eu devia. Eu não era uma criança mercenária, mas eu devia ter feito. E quando você, tipo assim, quando você decidiu fazer isso profissionalmente, qual foi o start, assim? Cara, eu acho que, como eu falei, isso sempre teve presente em mim. Eu sempre tive muita curiosidade de fazer um curso de teatro. Mas o start mesmo veio em 2018. Eu tinha 16 anos. E aí, o que aconteceu? Eu via muito, né? Eu consumia muito, porque eu comecei a consumir teatro musical muito cedo. Acho que a gente vai falar daqui a pouco também sobre isso. Mas eu comecei a consumir teatro musical muito cedo. E existe um canal no YouTube, que é o Cena Musical, que fez parte da minha adolescência. Porque eles sempre postavam os bastidores das peças, das peças musicais que estavam em cartaz. Todo dia antes de ir pra escola, eu tomava café da manhã e eu ficava assistindo, assim, esses bastidores. Eu falava, nossa, deve ser tão legal tá ali, sabe? E foi numa época muito louca da vida, porque era a época que eu tinha meus 15, 16 anos. Então, assim, era aquela questão, tipo assim, ai, o que você vai fazer quando você crescer? O que você vai fazer quando você terminar o colégio? Começa os questionamentos, Como é que você vai fazer de faculdade? Eu ficava, ai, gente, não sei. Então, assim, quando eu tinha uns 15, 16 anos, nesse negócio já introduzido no mundo dos musicais, eu descobri que no Vice Rebelde ia ter uma temporada aqui no Rio. Eu sempre gostei muito desse filme. E aí eu fui assistir, sabia que estava em cartaz em São Paulo, tinha visto o vídeo dos bastidores no Cena Musical sobre. E aí eu sabia que estava em cartaz em São Paulo. Aí eu levei isso aí, vim pro Rio. Eu falei, vou assistir. Aí eu combinei com as minhas amigas, eu fui assistir. E quando eu tava assistindo, eu falei, caramba, eu quero muito estar lá em cima. Só pra vivenciar. Aí eu tava, tipo assim, muito tipo, gente, será que eu vou fazer um curso de teatro? Só pra ver, assim, como é que é? Porque até como era um hobby, eu amava o teatro, amava consumir teatro. Mas, tipo, não fazer de fato, até porque eu nunca tinha feito. E aí eu comecei a pesquisar, tipo assim, curso de férias, porque eu tava no segundo ano do ensino médio, né? Eu tava indo pro terceiro. Então eu falei, cara, eu vou fazer um curso de férias pra ver como é que vai ser isso. E aí eu comecei a ver outras escolas de teatro, né? Escolas que eu conhecia. Conheci a Cal, né? Que é uma escola de teatro muito, muito tradicional, muito conceitual aqui no Rio de Janeiro. E liguei pra lá, eu falei, eu queria fazer um curso de férias, vocês têm curso de férias, curso de teatro? Eles, não, a gente tem. Eles começaram a me ditar vários cursos que eles tinham de verão, eram cursos curtos. E eles falaram, a gente tem um mergulho no musical. Eu falei, o que é isso? Eles, um curso de teatro musical de férias. Eu vou fazer isso aí. Eu falei, mas olha só. A única coisa que eu tenho de teatro musical é a dança. Eu não canto, eu nunca fiz teatro na vida. Eu posso fazer? Eles, pode. Eu falei, então, eu vou fazer. Aí eu fiz em janeiro de 2019 o curso, foi a primeira vez, meu primeiro contato com teatro. Então, assim, eu fui fazer completamente na cara e na coragem, mas eu fui lá, fui fazer. E, cara, quando eu terminei aquela apresentação, foi, assim, a virada de chave pra mim. Que eu falei, caramba, é isso. E aí, como você chegou no CCPAC? Assim, a quarentena foi um período muito decisivo, muito próspero pra mim, mostrar que, tipo assim, eu falei, cara, eu realmente preciso disso pra me dar serotonina, eu realmente preciso disso. Eu vi o quanto isso me fazia falta. E aí, eu moro aqui perto. Eu moro perto do CCPAC. Eu conheci o CCPAC porque eu me mudei pra cá, porque, como eu falei antes, eu morava na Zona Norte. Então, ainda mudou isso, porque eu tava terminando o terceiro ano, me mudando pra cá. Mudanças juntas. Muita mudança ao mesmo tempo da minha vida, né? Então, tipo assim, eu conheci o CCPAC, só que eles estavam só com aula online. Eu falei, não, gente, eu não vou fazer aula de teatro online. Eu prefiro esperar pra tentar viver isso pelo menos 90%, que a gente ainda voltou de máscara, né? Sim. Assim que as aulas presenciais começaram aqui, eu falei, eu vou entrar. Então, entrei, pesquisei muito pra ver sobre... Pra entender como é que era o esquema da escola e tudo mais. Até por conta de mensalidade, era o que tava mais perto de mim, assim, no momento que eu poderia pagar. E aí, entrei em janeiro de 2021, me formei em julho de 2022. E foi uma jornada brusca de muitos colégios cancelados, porque eram aulas todo dia no sábado de 1 às 8. Às vezes eu chegava mais cedo pra marcar cena. Olha, mas eu vou te falar, eu entrei em 2022, né? Tipo, exatamente um ano depois Um ano depois que eu, E, cara, o sábado, pra mim, era o dia mais maravilhoso, porque eu tinha CCPAC o dia inteiro. Eu trabalhava a semana toda pra pagar conta, mas é igual você, tipo, eu queria fazer alguma coisa que eu amasse, né? Por motivos diferentes, você foi a questão da pandemia, a minha questão foi de saúde,
de saúde, no caso, outro tipo de saúde, não a pandemia. Mas eu falei, cara, eu tenho que fazer isso. E, só que eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. E aí acho que passou 1 ano e pouco, aí eu fiz aula experimental. Passou 6 meses, aí eu vim fazer a aula. E, tipo, eu amava o sábado. Eu já acordava já fazendo um monte de coisa, porque era o sábado que eu passava o dia inteiro no CCPAC. Aí ele vinha me buscar, foi bom hoje. Ai, foi maravilhoso. Ai, você não sabe o que eu aprendi. Ai, a aula do Matheus. Ai, a aula do Ricardo. Você não sabe o que eu fiz na aula do Ricardo hoje. Cara, eu chorei. Qual foi o momento mais marcante, assim, aqui no CCPAC que você teve? E só pode um. Eu sei que foram muitos, mas marca um, assim. Cara, acho que foi quando eu me formei. Não se formou. Eu acho que foi quando eu me Foi formei. módulo Comédia dell'arte? Eu acho que foi. Eu vou Comédia lembrar, dell'arte. peraí. Que teve a festa das crianças. Foi isso mesmo. Foi esse mesmo. Foi a aula da tarde. É. Exatamente, foi a última aula que eu tive aqui, mesmo minha formatura. Foi, acho que o momento mais marcante da minha vida. Eu tive muitos outros. Eu e a Mayara, inclusive, a gente fez muita cena, muita de panelinha. Era eu e a Mayara. Aham. Muita porradaria, inclusive, a gente servia. Muito flanelada na cara. Inclusive, a Mayara já me bateu muitas vezes, o Ricardo sabe disso. Mas, enfim, tudo bem. Mas eu acho que, realmente, essa aula da Thalia foi, assim, a aula que me marcou. Eu sempre lembro. Nossa, assim, essa aula foi... Só de lembrar já dá uma vontade de chorar. E depois que você se formou, tipo, mercado de trabalho, como é que foi esse período pós-formação e aí se deparar com o mercado de trabalho? Porque a Thalia sempre falava, né? Vocês estão aqui protegidos. Lá vocês vão ser entregues ao leão, né? Aos leões, né? Vamos dizer assim. Cara, Como é que foi isso? Muito do que a gente tava conversando antes, sabe? Tipo assim, o primeiro não é sempre o pior de todos. Uhum. Eu me lembro exatamente onde eu tava, o que eu tava vestindo, o que eu tava fazendo, onde eu fiz antes no dia do meu primeiro não. Uhum. Eu lembro exatamente o que era. E, tipo assim, o problema é que o meu primeiro não foi, tipo assim, numa oportunidade que eu sabia que ia ser, tipo, a oportunidade. Uhum. Então, tipo assim, não ter conseguido isso, pelo menos ido pra uma presencial, pra uma coisa mais real, foi, assim, pra mim, o mais A gente sabe que a gente é ator, a gente tem que ser completamente desapegado. É. Mas, tipo assim, o primeiro não pega muito. E É muito ruim mesmo. é muito ruim. Tipo assim, depois que eu terminei o CCPAC, eu tava muito mal por conta de faculdade. O meu avô tava doente. Então, tipo assim, eu vi um momento muito pesado assim, internamente. Eu não tava legal comigo mesma. Porque eu não tinha isso aqui como uma válvula de escape, sabe? Então, inclusive, eu voltei pra fazer a peça de final de ano por causa disso, que a minha terapeuta, ela me recomendou. Sim. A minha terapeuta, ela falou assim, cara... Vai atuar, vai. Você não acha que é legal fazer, não? Porque era uma coisa que, tipo assim, meus amigos não iam fazer, nenhum. Tipo assim, todo mundo se formou comigo, praticamente. Você lembra como a nossa turma, tipo, diminuiu muito depois que a gente saiu? Porque quando eu saí, tipo assim, foi uma leva comigo. Praticamente 80% da turma. Isso. Então, assim, e todo mundo, a gente começou junto e terminou junto, sabe? Então, foi muito difícil também disso. Eu falei, cara, eu vou começar num lugar que eu não conheço praticamente ninguém me conhece. Eu conheço a Thalia e a Thalia. E aí? Mas deu teu nome. Foi aí. Tu fez Doente Imaginário e Bodas de Sangue. Bodas de Sangue. Fiz as 2 peças completamente louca. Eu quero fazer uma. Mas a história... Ela fez 2 peças seguidas uma da outra. Drama e comédia. 10 minutos de intervalo entre uma e outra. Completamente maravilhosa. Louca. E você conhece a história dessas peças, inclusive, como eu parei nas 2? Não, você fez o teste. teste. Mas sabe como é que eu parei nas 2? Não. A gente tinha que avisar pro Thaleson tinham 2 horários para disponibilizar. Sexta-feira à tarde pro Bodas e sábado de manhã pro Doente. Aí falaram, de acordo com esses horários, qual é a sua preferência de peça? Eu tinha gostado das 2 peças quando a gente estudou aqui no CCPAC. Inclusive, curiosidade, Bodas foi a minha primeira peça que eu estudei aqui e Doente foi a última. Eu adorei essa coincidência. Sim. E aí eu falei, vou fazer o Bodas. Vou fazer o Bodas, vou fazer o Doente, não, vento. Eu falei, vou fazer as 2. Eu não fazer as 2. Eu olhei para as 2 e falei assim, caramba, velho, eu gosto das 2. Posso ensaiar os 2 horários? Eu falei, Aí eu falei com o Thaleson, Thaleson, e aí, o que eu faço? Aí ele, avisa a Thalia. Qual coisa faz o teste para as 2? Aí eu virei pra Thalia me conheceu por 1 ano e meio, né? Sim. Aí eu virei, Thalia, é o seguinte, gosto das 2 peças, posso ensaiar para as 2 peças, não faço questão de nenhuma. O que você achar melhor em prol do coletivo, eu tô entrando. Fiz o teste para uma. Passou. Aí, não, eu fiz o teste, assim, pras 2. Aí ela, tá.
Aí chegou na terça, a gente tá foi no sábado, chegou na terça-feira, ela mandou a relação dos personagens do Bodas, né? E eu tava escalada pro Bodas. E eu falei, passei pro Bodas então, beleza. Aí chegou, tipo assim, na sexta, teve o primeiro ensaio do Bodas. A gente foi lá e ela virou pra mim e falou assim, você vem amanhã, né? Aí eu venho? Aí eu venho amanhã? Aí ela, por quê? Ela falou, porque eu queria ver você também no doente e tal, porque eu quero ver. Você falou. Aí eu falei, tá, beleza, eu venho no doente, então. Aí eu vim pro doente. Aí ficou nas Aí eu falei, duas. você quer que eu faça alguma? Ela, Fica nas duas. você pode fazer as duas? Aí eu falei, nas tá bom, duas. então, faço as duas, então fiz. Aham. E foi o que me ajudou muito. Foi minha válvula de escape também, de novo, por um tempo, né? Eu fiz as 2 peças, ensaiava na sexta pro Bodas, no sábado ensaiava pro doente. E me ajudou muito, principalmente pelo fato de que meu avô tava doente na época. Então, tipo assim, era minha válvula de escape completamente. Tipo assim, tentar escapar da realidade, sabe? E, tipo assim, também ser a minha válvula de escape no sentido, tipo assim, eu faço faculdade a semana inteira pra chegar nesses 2 momentos e ser a minha prioridade. Sim. Então, o meu avô faleceu faltando 2 semanas pra peça estrear, né? Foi muito difícil pra mim. Chegar aqui na sexta, tipo assim, um dia depois disso e viver uma carga pesada, uma carga dramática e chegar no sábado, 2 dias depois, e tipo fazer os assim, outros rirem. fazer os outros rirem de uma maneira, porque você lembra como era a Toninha, né, que era a Sim. minha personagem. Era uma personagem completamente, tipo assim, vamos rir, vamos fazer kkk, vamos fazer... E era muito, tipo assim, a comédia em geral vem muito do improviso. O texto é uma base, mas, tipo assim, é uma base. Sim. Comédia legal são os improvisos. Muitas coisas que eu botei na peça era, tipo assim, coisas que eu falei, que surgiram de ensaios, foram de improvisos. Tem uma coisa muito marcante, tipo assim, que a gente fazia uma troca de atores, né? Sim. Que a plateia via, nenhum dos personagens via. E eu era a primeira personagem a interagir, depois que o ator mudava. Sim. E a primeira coisa que eu falava é, tá tão doente que mudou a fisionomia. Aham. Isso quem botou fui eu, sabe? Então, tipo assim, sim. cara, eu acho que não tem nada mais gratificante do que você tá fazendo uma comédia e você botar uma coisa que você sabe que é um caco seu, foi E dá você que certo. botou isso, e a galera, tipo assim, gargalhar. A galera riu muito com isso. Eu falei, gente, que legal! Então, assim, eu gostei muito também de fazer as 2, foi incrível. Foi E aí, louco. como que você chegou no musical? Cara, como eu falei, o musical estava presente comigo desde sempre. Eu sempre fiz, sempre gostei muito de musical, sempre assisti muito filme musical. Mas era tipo assim, Disney, High School Musical, alguns mais clássicos, como eu falei, da Noviça. Mas era assim, nunca entendendo o que era de fato um musical, o porquê as pessoas cantavam toda hora. E muito menos que, assim, que tinham peças de teatro baseadas nisso. Pra mim eram os filmes da Disney, era High School Musical e só. E só. E aí, com 13 anos, mais ou menos, o meu pai, ele é muito fã do ABBA. Sempre fomos muito fã do ABBA lá em casa, sempre cantamos muitas músicas. E aí, meu pai, ele tinha um CD com os melhores do ABBA. E ele só escutava isso no carro. Sim. Era só ABBA. E aí, só que eu comecei a gostar muito também. E aí, meu pai falou, pô, você sabia que tem um filme, como eu falei, eu sempre gostei muito de cinema, meu pai me levava muito no cinema. E aí, meu pai sempre me indicava filmes, eu indicava filmes pra ele. E aí, meu pai falou, pô, você sabia que tem um filme com as músicas do ABBA? Eu falei, sério? Ele, sério? Vai passar, inclusive, essa semana que eu vi na televisão. Eu falei, vamos assistir. Que era uma Mamma Mia. Sim. E, cara, a primeira vez que eu vi Mamma Mia, eu fiquei assim, que filme incrível. Que filme maravilhoso. Eu falei, gente, isso é incrível, isso é maravilhoso. Eu falei, eu quero ver mais disso. E aí eu descobri que existia existia uma peça, que o Mamma Mia, né, na verdade, era uma peça de teatro musical. Que tudo que a galera fez no filme, elas faziam no palco, ao vivo. Tipo, elas cantavam, dançavam e atuavam, tipo, tudo ao mesmo tempo. Eu falei, gente, isso é muito legal. Porque como eu já era da dança há muito tempo, eu falei, poxa, as pessoas dançam e contam histórias através disso, cantam histórias através da música. E eu sempre achei isso muito legal. Foi aí que eu descobri, tipo assim, o que era a Broadway em si. Pra mim, a Broadway era, tipo assim, um teatro. Era um teatro que, tipo assim, vira e mexe, passava umas peças. Pra mim, isso era Broadway. Não, é uma rua. É uma rua que, tipo assim, tem vários teatros, né? E, tipo assim, tem a Off-Broadway, que são teatros menores. Tem a Off-Off-Broadway, que são teatros menores do que a Off-Broadway, sabe? É, tipo assim, é um mundo muito grande. Aí eu comecei a descobrir o que era, de fato, o teatro musical. E como eu falei, fiquei muito interessada. Tipo assim, eu vi muita filmagem pirata no YouTube sobre isso. Eu vi muito, tipo assim, eu ia descobrindo os musicais e ia ouvindo as trilhas sonoras.
e entendendo que eles contavam as histórias através da música. Tipo, tem vários musicais hoje, que a gente tem que eles são só música. Eles não têm fala. Por exemplo, Os Miseráveis é assim, né? Um musical super classicão. E temos Hamilton também, que é um musical também mais recente, é contemporâneo. E é só música. Sim. Eles contam a história através da música, através do canto. E isso é sensacional. Hamilton é um musical que, tipo assim, ele conta a história do Alexander Hamilton, que é uma pessoa que influenciou muito na Revolução Americana e tudo mais. Que, tipo assim, ele é inteiramente cantado em rap. É um musical que se passa em 1700, tralhalá, em rap, em hip hop. Isso é, tipo, sensacional. Aham. Então, eu conheci o musical através disso, né? E eu percebi que isso é uma área que estava crescendo muito aqui no Brasil. O teatro musical aqui no Brasil, ele teve um boom muito grande dos anos 2000 pra cá, sabe? E, principalmente, a maior ainda força do teatro musical é em São Paulo, atualmente. Mas, tipo assim, tá crescendo muito aqui no Rio. Por isso que ano passado eu tirei o ano pra me dedicar a estudar só teatro musical. Porque eu falei, eu via que as audições eram muito mais abertas ao teatro musical. Tipo, vira e mexe anunciando a audição. Eu falei, vou estudar isso, cara. Então, mas vamos falar agora do nosso desafio, Ai, né? meu Deus. Porque tem o desafio, né, que todo mundo tá esperando. E aí eu quero saber por que você escolheu essa cena pra gente fazer. Porque eu amo tapas e beijos. Que não tem que amar tapas e beijos, é isso. Beijo, um beijo. Já foi. Não, é porque eu achei um absurdo eu ter me formado nesse curso, eu nunca ter tido uma cena de tapas e beijos. Ninguém comprou a minha ideia. Eu achei um absurdo que ninguém tenha comprado a minha ideia de fazer uma cena de tapas e beijos. Mas, assim, brincadeiras à parte, foi por causa disso, porque eu gosto muito dessa série. Porque eu acho que é uma série tão engraçada, tão leve, e a gente tem duas monstras na atuação comandando a série de cabeça, que é a Andrea Beltrão e a Fernanda Torres. E eu acho elas, tipo assim, dizer que elas são sensacionais é, tipo assim... Redundância. O pé delas é sensacional, sabe? Porque eu acho elas incríveis. Eu acho que são duas atrizes monstras nas atuações. Tipo assim, é referência aqui no Brasil hoje em dia. E, tipo assim, são atrizes que conseguem fazer do 8 ao 800. Sim. Elas são, então, assim, são duas mulheres que eu admiro muito, tanto pessoalmente quanto de carreira mesmo. Então, assim, admiro demais. Então, assim, ver uma série de comédia encabeçada por elas, porque eu falei, não é fácil fazer comédia, sabe? É difícil. Sim. É muito difícil fazer comédia. Então, assim, eu falei, vou fazer uma série de tapas e beijos. Vamos fazer, então, a nossa brincadeira, porque eu faço a brincadeira com todo mundo. Fica relaxada, respira fundo. Vamos lá, eu vou falar uma palavra, tu vai falar a primeira coisa que vier na tua cabeça. Tá Tá? bom. Cinema. Cinema? Aham. Atenção, gente, é todo mundo igual. Cinema? Cara, minha palavra, cara. Cara, Imagina, não, é cinema... Cinema, eu diria que é inspiração. inspiração. Uma atriz ou ator? Fernanda Montenegro. Nossa. Novela. Novela? Aham. Ai, a primeira que falou na cabeça. Primeira. Alma Gêmea. Série. Tá percebendo? Filmes. Filmes? La La Land. Tic Tic Boom. Uma inspiração. Uma inspiração? É. Qualquer uma? Qualquer uma. Assim. Caramba. Tem que ser pessoa? Não, qualquer coisa. Personagem? Inspiração, assim, inspiração. Cara, comédia. Comédia é uma inspiração muito grande pra mim. O teatro é? Transformador. E a Giovana? Giovana Amaral. Confusa. Completamente. Uma atriz maravilhosa, impecável, gente. inteligentíssima, muito comunicativa. Eu teria que fazer um podcast pra entrevistar mais ela. Desde já, muito obrigada por você te ter agradeço, vindo. amiga. Mais uma vez, muito obrigada. Você aí em casa, fica com a cena, com o nosso desafio, vai avaliar se a gente foi bem. Ela vai ser maravilhosa. Aí você avalia aí se fui bem no desafio ou não. Quero agradecer mais uma vez aos nossos patrocinadores Magazine Malta. Então, se você quer móveis, decoração para sua casa, segue no Instagram. E agradecer ao Estúdio CCPAC, ao Colégio CCPAC, por acreditar em mim, acreditar no nosso projeto. Então, você que quer ser ator e quer estudar profissionalmente, já segue o CCPAC e pega todas as informações. Eu super indico, Giovana Façam aula indica. sábados. Façam aula aos muito sábados, legal. é maravilhoso. De 1 às 8. E é isso, gente. Muito obrigada. Até a próxima. E é isso. Tchau, tchau.
Poxa, eu tô aqui me arrumando toda. Você vai continuar fingindo que você não viu minha bolsa nova? Que bolsa nova? Essa bolsa que deve ter custado uma fortuna. Ai, gostou? Chiquérrima, né? Só gente rica usa. Que gente rica. Que anda de ônibus. Que paga aluguel. Pra que você comprou essa bolsa? Pra guardar suas dívidas? Relaxa, Suelia. Comprei falsificada. Comprei no camelô. E ela é bonitona. Quanto foi? Merreca. Saiu praticamente de graça. Tá, quanto? Já te falei, pechincha. Quanto? Ah, foi uns... R$300. Quanto? R$300. Quanto? R$300. R$300 uma bolsa falsificada? Ai, a cara porque é de grife, Suelia. Que de grife, Fátima? A bolsa é falsa. Olha aqui, eu tô passando um momento muito difícil na minha vida. Porque o Armani tá por aí viajando com a mulher dele. E você acha que eu não mereço um pingo de alegria nessa vida? Era esse, pô. Mas não podia ser uma alegria mais baratinha, não? Com licença. Que agora eu vou pegar o busão. I grew up in a place where they told you what to chase, told you how to run the race. Every move was on the page, but I didn't like their way. Had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way.